Para não passar em branco, morre aos 86 anos Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro italiano. Arthur Lira e PP tentam emplacar ministro da Saúde. STF. Vaga de Deltan pode ficar com Luiz Carlos Rauli, suplente do Podemos. Desembargador é investigado por manter a empregada doméstica em regime análogo ao escravo. Senador Duval se revolta e chama Lula de bandido, defende impeachment e confronta Moraes no STF. Se encerra hoje as inscrições do concurso para professores do governo do estado de São Paulo. Aí. Bom, dentre essas e outras, teve também discussão com o senador Moro também, no Senado, semana passada, na última sexta-feira, né? E que realmente está aquecido esse clima nos poderes, né? Entre os poderes. Márcio, a gente vem comentando isso já há algumas semanas. O presidente assumiu o governo com um foco que, ao meu ver, está muito bem definido, que é tentar estreitar a relação internacional. Só que está faltando, seja ele ou seja alguém, articular a harmonia dentro de casa. Sim, sinceramente, dentro de casa a situação não está confortável, a situação não está boa e a gente tem visto aí conflitos assim, quando você chega a um ponto com 6 meses de governo, de pedidos de impeachment começarem a chegar na mesa diretora da Câmara, com os teus aliados votando a favor, assinando o pedido a favor da tramitação do processo de impeachment, é que realmente a coisa não está funcionando muito bem. Porque, como eu repeti, a gente só tem 6 meses de governo. Então a gente ainda não tem um desgaste a ponto de falar, poxa, não deveria ter motivos para ter um desgaste a ponto de uma situação dessa. E aí a gente já viu uma pressão aí do presidente da Câmara, o próprio PP, já pleiteando. Por quê? Porque, querendo ou não, hoje, é claro que por um tempo limitado, mas hoje depende do presidente pautar ou não os pedidos. Se o presidente segura, o desgaste fica menor. Porque se tramita, a negociação vira uma bola de neve. E aí a gente entra no que está gerando um conflito absurdo, porque você tem aí um grupo de pessoas que defende, por exemplo, a exclusão do teto de gastos dos repasses feitos para a segurança nacional pro Distrito Federal. Que só esse repasse, a gente está falando de 40% do orçamento do Distrito Federal. Você tem a base ali, as pessoas que representam a classe de educação, querendo excluir do teto de gastos o Fundeb. Você tem, de um outro lado, a classe ligada à saúde querendo excluir do teto de gastos o piso da enfermagem. Então, quer dizer, você tem tanta coisa acontecendo, tanta gente brigando e sem ter uma harmonia, e isso está evidente em como tudo está desenrolando. A situação está... Digamos que o dia dos namorados para o governo não é um dos melhores. Não tá. Não é um dos melhores. Não tem tido namoro. O romance está acabando. É muito mais conflito do que romance. Tá acabando. Nós temos a situação que o presidente Lula está agora, eu não vou dizer nem saia justa, porque o PT, partido do presidente, iniciou o pedido para o Ministério das Telecomunicações para concessão de um canal de TV aberto, dizendo ser um dos grandes partidos do país, aquela situação toda, pleiteando um canal de TV. Aí eu me pergunto, onde nós estamos, né? Porque afinal de contas já existe o horário partidário gratuito, já existe toda uma situação que engloba aí a possibilidade de transmissão e tudo mais. A gente sempre disse da proximidade do poder público com a mídia, sim, de patrocínios, disso, toda uma situação que leva a um desconforto. E TV é algo que custa caro.
E o partido político, ele não mensura lucro. Ele não tem recurso a não ser o fundo partidário e a participação Sim. daqueles que estão ali, né, no plantel do partido, dos filiados. Aí eu me pergunto, César, tudo bem o partido ter a sua TV? Tudo bem que não seja só o PT, que seja o MDB, o PSDB, todos os P's podem aí, e os A's, os R's, porque mudou tudo, né? Podem pleitear um canal de TV. E aí eu me pergunto, de onde sai o dinheiro? Quem paga a conta? No momento de que você está mexendo em teto de gastos, o partido vem falar, eu quero uma TV, mas quem vai pagar? O empresário vai pagar a TV de um partido? É isso? Então, Márcio, assim, além do que, e aí é onde eu acho que das duas uma, ou o presidente não tem dado realmente muita importância, ou ele realmente não tem conseguido acompanhar esse tipo de agenda, porque talvez a maior, a grande e a desde sempre liderança do PT é o presidente Lula. Tanto é que já apelidaram o pedido de TV Lula. Assim como é delicado esse assunto, é delicado também a indicação de um advogado pessoal para o STF. Então, Márcio, a gente, assim, são situações que chega à ilegalidade, não. Mas na questão moral, se cria uma mancha que, para você manter a credibilidade, é o momento de mexer com isso. É o que você falou. No meio de pautas tão delicadas, a gente passando uma situação delicada por um discurso impensado sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente passando aí desconforto por um discurso impensado sobre a situação num encontro de Mercosul, em que você tenta alinhar, harmonizar, aí você faz um comentário impensado sobre a Venezuela, sobre a ditadura, não é sobre a Venezuela, não, é sobre a ditadura, que assim é evidente que existe. Num momento em que você precisa trabalhar ali a aprovação de um projeto, então você tem que estar muito bem articulado num projeto importantíssimo, vital, e que foi a promessa, quando se liberou aquela imensidão de recursos no começo do ano, se ampliou o benefício, etc. A promessa era de que até o meio do ano se teria aprovado o arcabouço fiscal, que ainda tem assuntos tão relevantes a serem discutidos que a gente não sabe quando sai. Se sai, como sai, o quanto vai desconfigurar o projeto inicial. E aí é hora de mexer realmente com esse tipo de situação, você colocar o teu advogado indicado ao STF, você colocar... Então, às vezes, assim, eu me pergunto, ou o presidente realmente quer enfiar a goela abaixo e fala, estou no poder, vamos fazer, é o momento e acabou, ou ele está desatento, e aí é pego de surpresa com esse tipo de novidade, porque não tem... Inclusive tem pedidos de impeachment, não é o primeiro, já tem pedidos de impeachment. Acho que é o sétimo, já não me lembro se é o sétimo. Sétimo. Acho que é o sétimo. Acho que o sexto ou sétimo. E tem base aliada que já é favorável ao pedido. Esse é o ponto, aí que tá. Então, quer dizer, você tem a tua... Com 6 meses, o que não deveria haver desgaste, era para estar namorando, era, começo aquela paixão enlouquecedora... Você já tem desgaste com a tua base aliada assinando o pedido de impeachment. Quer dizer, fica uma dificuldade. E aí, eu lembro que o ministro do governo anterior disse, é hora de passar boi e passar boiada, né? E parece que é a mesma máxima agora. Passa tudo. Vamos passar tudo. Tira o dinheiro do sistema S e manda para o turismo. Aí agora vamos trocar os aviões, vamos colocar um de 250 lugares. Agora vamos fazer alteração nessa questão, vamos pôr uma TV aberta. Está discutindo fake news, mas a gente quer uma TV aberta. Está se discutindo, mas a gente quer uma TV aberta. E quando você dá a um partido, você dá a todos. E eu volto a falar, de onde vem o dinheiro para manter? Exato. De onde vem o recurso para manter a TV? É recurso público?
Ah, vem do fundo. Que fundo? O fundo partidário que vem de onde? É, exato. Que fundo, se o fundo partidário teoricamente é que você trabalharia a campanha, que você tem a cada 2 anos, que você tem a manutenção do partido, ali, um funcionamento mínimo, que é um escritório, alguns dirigentes, viagens, deslocamentos e etc. Então, se for assim, se for por uma questão de tamanho, o Corinthians tem direito a pedir a TV dele. Afinal de contas, temos a maior torcida do país. Flamengo também. Exato. Então, TV Flamengo, TV Corinthians. Então, aí fica a grande pergunta, né? De onde vem o dinheiro? De onde viria? Ou vem, eu não sei se de repente já podemos dar como favas contadas, né? A TV Lula. Independente se fosse Lula, Alckmin, ou se fosse TV Tarcísio, não interessa. Afinal de contas, o que importa nisso? De onde vem o dinheiro? Ah, mas aí vem o dinheiro da iniciativa privada. Mas peraí, você vai ter uma iniciativa privada financiando uma TV de um partido? Será que eu estou entendendo as coisas? Como é que funciona? Porque começa a degringolar, a coisa começa a realmente ficar totalmente desconfigurado. Porque você cria algumas regras específicas, até para as doações, em período eleitoral, em período de campanha. E aí daqui a pouco, não, mas tudo bem, mas o particular vai bancar uma iniciativa que é do partido político. Opa, então toda aquela preocupação em período eleitoral de não haver aí uma troca de favores, um financiamento para posteriormente cobrar em projetos futuros, em aprovações futuras, cai por terra num tipo de atitude desse. Quem não teria interesse em investir na TV do partido do presidente? Claro. Então, fica a grande pergunta. Precisamos disso agora? Precisamos passar por isso agora? É dia dos namorados? Será que o governo realmente está namorando como deve a democracia? Está namorando como deve o respeito ao cidadão? Certas coisas realmente ficam aquém em plena fake news. E aí eu repito... a gente tem uma situação extremamente delicada, porque a gente tem um projeto para definir como vai ser a nossa regra fiscal dos próximos anos. A gente tem alguns impasses aí, porque assim, eu citei 3, que é o recurso para o Distrito Federal, o Fundeb e o piso da enfermagem. Só que aí a hora que você abre uma discussão desse tipo, por que então? Porque assim, é justa a reivindicação, é justa. É claro que é muito importante que, afinal foi o que eu falei, 40% da receita do Distrito Federal tá nessa verba. O piso da enfermagem é importante. O Fundeb também é importante. Só que a segurança pública também é importante. A defesa ambiental também é importante. Imagina se todo mundo, por ser importante, imaginar que o seu recurso pode ficar fora do teto. Aí não precisa de teto, porque fica tudo fora. E aí a gente não tem regra fiscal, a gente vai continuar gastando mais do que arrecada. E a gente não vai conseguir tratar uma economia, não vai conseguir tratar de forma alguma a saúde financeira e econômica do nosso país. Então, porque cada um tem a sua importância, cada um tem a sua prioridade. E, como eu falei, para mim é importante defender o azul, para o outro é importante defender o verde, para o outro é importante defender o vermelho, para o outro é importante defender o branco. E se todo mundo defender todo mundo e tudo for válido, não precisa do teto. O céu é o limite. O céu é o limite. Exato, vai ser mais ou menos por aí. O céu é o limite, que não tem condições, gente. Realmente está tanto quanto difícil. E já lembrando que passaram 6 meses de governo, um processo de impeachment, agora quem assume é o vice. Não é uma nova eleição, né? Ainda passa esse período agora, assume o vice-presidente. Caso um impeachment tramitasse na casa, caso o presidente Lula viesse a ter o mandato interrompido, né? Nós estamos só falando sobre suposições diante do 6º ou 7º pedido de impeachment que figura na casa e pode
dar sequência ou não. Mas o entendimento que se tem é que devido já é muito cedo para se ter esse tipo de desgaste no governo. E o governo, ao meu entender, o governo tem criado mais situações em que você gera conflito, você gera desconforto, você gera desarmonia. Sim, o momento é o momento de tentar aproximar, de harmonizar. Tem feito exatamente o contrário, trazido polêmica para uma hora que você precisa de mais calmaria. Enfrentando as situações do Ministério do Meio Ambiente, também a questão dos povos indígenas, Foz do Amazonas. Agora o PP está querendo emplacar o Ministério da Saúde, vou apontar o ministro. CPIs importantíssimas. CPIs, né? Em andamento. Então, quer dizer, você tem muito. Se você já tem muito tumulto para cuidar. Então você vai trazer mais, você vai jogar gasolina realmente no incêndio. Ou seja, será que está... Não, como ali está o foco, vamos colocar isso aqui que vai passar sem o pessoal notar. É aquele de passa o boi, passa a boiada.